feliz. Bom dia, o trenzinho faz piuí. Bom dia, para o dia ser melhor. Bom dia, canta o galo cocoricó. Bom dia, faça chuva, faça sol. Bom dia, sai da casca caracol. Bom dia, sai da casca caracol. Bom dia, meus amores! Hoje nós iniciamos a nossa aula com esse bom dia, não é? Sendo cantado, um bom dia bem feliz, bem diferente. E hoje nós estamos preparados para mais uma aula de matemática, com um conteúdo novinho que vocês vão gostar demais. Então, pega logo o seu livrinho de matemática, deixa pertinho de você, porque hoje, durante a nossa aula, nós vamos usá-lo, tá bom? Hoje, meus amores, o conteúdo de matemática, nós vamos falar sobre números ordinais. Tia, números ordinais não é a mesma coisa que os números, não? Não, os números ordinais têm a ver com os números que a gente já estudou, não é? Como a gente já viu os números do 0 até o 59. Os números ordinais são esses mesmos números, só que muda uma coisinha, não é um simples detalhe. Eles vão ter outros nomes, eles vão ter, não é, outras funções. Então, nós vamos aprender na aula de hoje para que servem os números ordinais, tá bom? Vamos lá? Pegando o livro de vocês e abram na página 126, tá bom? Na página 126, nós vamos ter, não é, um pequeno textozinho que vai explicar o que são números ordinais e para que servem os números ordinais. E nós vamos acompanhar pelo livro, ok? Então, vocês já sabem que os números ordinais, eles servem para organizar, não é? Para organizar coisas, não é? Organizar filas, organização. Os números ordinais surgiram para organizar, olha só. Eles ajudam a representar a ordem, a posição e o lugar. Eles organizam tudo isso, uma ordem, uma posição ou um lugar. A gente utiliza os números ordinais quando a gente está participando de alguma competição. Eu acho que vocês já viram na TV, em desenhos que vocês assistem ou em livros que vocês leem, esses números ordinais. Isso mesmo. Os números ordinais, eles aparecem para organizar os competidores de uma corrida, por exemplo, não é? Quem de vocês já viu uma corrida de ciclismo ou uma corrida, não é? Em corrida que os participantes participam e são numerados. E eles, não é, podem estar sendo premiados caso ganhem uma primeira colocação, uma segunda colocação, uma terceira colocação. Então, os números ordinais, eles entram aí para organizar e saber quem chegou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar e assim, não é? Até o restante dos participantes, independente lá da quantidade de participantes que estão participando dessa corrida. Então, os números ordinais vão nos ajudar nessa corrida para organizar esses participantes. Olha só aí no quadro, vocês veem alguns números ordinais, não é? Números são números que a gente já estudou. O que vai mudar, tia, do número natural que a gente estuda é porque nos números ordinais, depois de cada número, aparece uma bolinha e um tracinho embaixo, não é? O que vai mudar o sentido no número é simplesmente essa bolinha e esse tracinho que aparece logo após este número. Por exemplo, no número 1, a gente só vê assim, ó, o número 1. No número 8, a gente só vê assim, ó, o número 8. Já quando a gente está falando de números ordinais, aparece da seguinte forma. Primeiro, olha só, observem aí a bolinha e o tracinho.
E aparece, ó, oitavo. Olha só, o número 8, a bolinha e o tracinho. Então, muda nesse sentido, né? Os números naturais, eles aparecem somente os números. Já os números ordinais, eles vão aparecer sempre seguidos dessa bolinha e desse tracinho, tá bom? A partir daí, você vai saber que aquele número é um número ordinal, tá bom? Então, meus amores, vamos agora conhecer um pouquinho dos números ordinais. Tia vai colocar essa tabela para que vocês, leiam como é que a gente conhece cada número ordinal. Olhem só. Primeiro, segundo, terceiro, que é lá o 3, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Depois do 10, aí nós vamos ter 11º, 12º, que é o 12, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e o 20º, que já chega lá no 20. Então, percebam que depois que eu chego no 10, todas as vezes a palavra décimo se repete, do 10 até o 19º, não é? Porque é como se dissesse 10 mais 1, que é o 11, é o 11º. O décimo do 10 e o primeiro do 1. 10 mais 1, 11, 11º. Depois nós vamos ter 12º, que é o 12. Décimo do 10 e segundo do 2, não é? Então, 10 mais 2 igual a 12. Por isso que essa palavrinha décimo, ela se repete, tá bom? Então, agora nós vamos ver algumas situações onde a gente pode estar usando aí os números ordinais. Olha só essa situação aí. Observem direitinho essa tela que apareceu aí para vocês. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa imagem que vocês estão vendo, tá bom? Vamos conversar. Vejam só, meninos, aí nós temos os números ordinais. Tem algumas pessoas, algumas crianças em filas, organizadas em filas. Só que embaixo tem os números ordinais para indicar a posição de cada criança. E agora nós vamos observar essa tabela e responder. Olha só, qual é a criança que está em primeiro lugar nessa fila? Tia, é o Carlos. Muito bem, o Carlos ela está em primeiro lugar dentro dessa fila. Quem é a criança que está em segundo lugar dentro dessa fila? Tia, no segundo lugar é o Marcos. Muito bem, crianças, muito bem. E em que lugar está o Giovanni dentro dessa fila? O Giovanni está em sexto lugar. Parabéns, muito bem, sexto lugar. E agora, em que lugar está o Gustavo dentro dessa fila? Gustavo, procurem o nome Gustavo e olhem aí. Tia, o Gustavo está em 12º lugar. Número 12, 12º lugar. Parabéns, ele está em 12º. E agora o Mateus. O Mateus está em que lugar? Tia, ele está em último. Sim, ele está em último na fila. Só que qual é o lugar dele? Vamos usar os números ordinais para indicar. O lugar do Mateus, ele é o 16º da fila, tá bom? Então, observem, não esqueça de como a gente pode estar usando esses números, tá bom? Tia vai agora colocar outra imagem. Olha só essa imagem aí dessas crianças, não é? Tem a menina em cima do pódio. A Ana está em cima do pódio. E embaixo do pódio nós temos o Tobias e o Rui. Eles participaram de uma competição. Ana, o Tobias e o Rui estão a jogar os dados. Lançam 2 vezes seguidas o dado e somam os pontos obtidos. Ganha quem obtiver a maior soma.
Observe as pontuações obtidas pelos 3 amigos e coloque-os no pódio. Olha só, eles lançaram uma brincadeira onde eles iriam jogar dados. Quem conseguisse uma maior pontuação somando os pontinhos do dado, iria ganhar aquela competição. E jogando os dados, ficou o seguinte, observem. Tobias jogou o dado, primeiro caiu 1 ponto, depois 3. Se eu for somar 1 mais 3, eu vou ter 4. Então, ele fez 4 pontos. Já o Rui, ele jogou o dado, caiu um 6 e depois caiu 1. Então, o Rui, ele somou 6 pontos mais 1. 6 mais 1 é igual a 7, não é? Isso mesmo, 7 pontos ele fez. Já a Ana jogou os seus dados e somou, olha só os pontos, 4 mais 4. Quanto será que dá 4 mais 4? Tia, 8. Parabéns, dá 8. Então, Ana atingiu 8 pontos e ela conseguiu ficar em primeiro lugar no pódio. Olha só, ela subiu e está lá em cima, não é? Ela é a ganhadora. Primeiro lugar. Olha lá o número, né, do pódio. Se a Ana fez 8 pontos e está em primeiro lugar, quem foi o participante que ganhou o segundo lugar? Tia, o segundo lugar é do Rui, porque o Rui ele fez 7 pontos, não é? Então, o Rui ele vai subir lá para o pódio que está o segundo lugar. E no pódio do terceiro lugar, nós vamos ficar com o Tobias, não é? O Tobias tirou o terceiro lugar, tá bom? Então, assim, meus amores, a gente pode estar usando os números ordinais nessas situações, tá bom? Fiquem com as atividades, estudem os números ordinais, que vocês vão aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, um beijo, até a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, né, de conhecer aí os números ordinais e as situações onde a gente pode estar usando eles e treinem com as atividades, tá bom? Tchau, meus amores, um super beijo!